Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. A situação voltou a ficar muito tensa. Estados Unidos e Irã trocaram ataques de novo em meio ao frágil cessar-fogo por lá. Fontes diplomáticas informaram à CNN que, apesar desse tensionamento, as negociações para um acordo de paz continuam. É o nosso analista de internacional, Américo Martins, quem vai trazer para a gente as últimas informações sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e também sobre o andamento dessas conversas, Américo. Traz para a gente, então, o que temos de declarações das várias autoridades envolvidas nessas negociações. Um bom dia para você. Olá, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. Os Estados Unidos e o Irã estão trocando esses ataques cada vez mais pesados, inclusive, enquanto os dois lados continuam dizendo que existe uma negociação diplomática em andamento. A gente tem visto isso acontecer desde o início do cessar-fogo, lá no dia 7 de abril. Os Estados Unidos vêm tentando acabar com essa guerra, vêm tentando fazer um acordo com o Irã, mas as autoridades iranianas fazem muitas demandas que o presidente Donald Trump simplesmente não quer aceitar, como, por exemplo, a liberação de 24 bilhões de dólares que estão congelados, uma ideia do Irã de continuar controlando o Estreito de Hormuz, eventualmente cobrar até uma espécie de pedágio, mas o principal ponto, é claro, continua sendo o programa nuclear do Irã. O presidente Donald Trump quer acabar completamente com qualquer programa nuclear do país, inclusive para o uso eventual de energia pacífica, ou seja, usar para fins civis a energia nuclear, é claro, sem a possibilidade de criação de uma bomba atômica. O Irã diz que quer manter pelo menos um projeto de energia civil. O problema, Carol, é que essa negociação vai se estendendo, os dois lados não chegam numa conclusão, o Irã não arreda pé e isso tudo vai irritando muito o presidente Donald Trump, que quer acabar com essa guerra, quer ter a oportunidade de virar para o eleitorado americano dizer que venceu a guerra e também quer a liberação do Estreito de Hormuz, o que ajudaria aí a baixar a tensão na economia, o preço do petróleo, por exemplo, e poderia inclusive ajudá-lo nas eleições de meio de mandato que vão acontecer no final do ano. Lembrando que o presidente Donald Trump está no momento mais baixo da sua popularidade nos Estados Unidos, muito por conta dessa guerra que ele escolheu fazer junto com Israel contra o Irã e pelo impacto econômico da mesma. Então o presidente Donald Trump vai ficando cada vez mais irritado e o Irã deu uma excelente desculpa para os americanos essa semana ao derrubar um helicóptero militar do país na região do Golfo Pérsico. O presidente americano Donald Trump resolveu atacar o Irã como uma resposta a essa derrubada do helicóptero, mas os iranianos não se contiveram também e lançaram mísseis balísticos contra 3 países da região, o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia. 3 países que têm bases militares americanas e essas bases eram os alvos dos iranianos. Isso irritou ainda mais o presidente Donald Trump, que não está conseguindo progresso na área da diplomacia, e ontem ele deixou isso claro. Ele disse que ia continuar retaliando o Irã por conta do helicóptero, mas também disse que estava muito irritado com o Irã, que o Irã estava negociando por muito tempo e que o Irã tinha que simplesmente assinar um papel declarando o fim da guerra e que, portanto, ele ia começar agora, Irã, ia começar a pagar um preço alto por demorar nessas negociações. Um sinal claro da irritação do presidente Donald Trump. E assim foi. Ele determinou novos ataques, ataques pesados que ontem aconteceram inclusive na região da capital, Teherã, que tem sido poupada aí desde o início do cessar-fogo, em vários outros pontos do país. E o que aconteceu, Carol? O Irã retaliou mais uma vez, lançando mais uma vez mísseis balísticos não só contra o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia, mas também tentando atingir navios na região do Estreito de Hormuz. Por isso o Irã diz que o Estreito de Hormuz voltou a estar fechado completamente, que eles vão atacar qualquer navio que eventualmente se aproxime do Estreito. Isso, claro, vai ter impactos econômicos e vai irritar ainda mais o presidente Donald Trump. Apesar de tudo isso, Carol, ainda existem esforços de uma negociação diplomática. Uma delegação do Catar, por exemplo, esteve em Teherã, deixou Teherã na manhã de hoje, quinta-feira, sem apresentar nenhuma conclusão se as negociações melhoraram ou não melhoraram, mas os esforços continuam. E até o vice-presidente J.D. Vance chegou a comentar que as negociações vão continuar apesar dos ataques. Então a gente está vivendo uma situação que é muito estranha, Carol,
Por um lado, negociações diplomáticas empacadas, por outro lado, ataques entre os dois lados que no final das contas estão aumentando. Tudo isso coloca ainda mais pressão nesse cessar-fogo e tem muita gente achando que esse cessar-fogo eventualmente vai deixar de existir e nós poderemos voltar aí a uma guerra talvez não tão aberta como inicialmente, mas a essa realidade de ataques praticamente diários entre os dois lados. Isso é muito ruim, porque obviamente o mundo espera sim a liberação do Estreito de Hormuz, espera sim o final da guerra e espera sim uma melhora na economia. O problema é que, como a negociação não avança, as chances de a gente voltar a ter ataques mais sérios aumenta muito. Américo Martins, de olho no que está acontecendo no Oriente Médio, nessas negociações, da frustração em torno do avanço dessas conversas. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Américo, sobre esse e outros assuntos também. Por aqui a gente segue falando sobre o conflito no Oriente Médio e o quanto que tem impactado, a guerra tem impactado a economia mundial. Nos Estados Unidos, a inflação pressiona o governo Trump. O índice anual atingiu o maior patamar desde 2023. A reportagem é da nossa correspondente, Mariana Giangiacomo. Os custos de energia nos Estados Unidos corresponderam a 60% da inflação mensal de abril para maio e puxaram a alta geral dos preços dos últimos 12 meses. 4,2%, índice que os americanos não viam desde abril de 2023, ainda na gestão de Joe Biden. Reduzir os preços foi a principal promessa de campanha de Trump, mas a alta no custo de vida derrubou a popularidade do republicano, que hoje atravessa a pior crise de imagem doméstica, mergulhado em um conflito com o Irã que se arrasta há muito mais tempo e responsável pela disparada no preço do petróleo nos últimos meses. Trump dá sinais cruzados como resposta à crise. Afirma que os Estados Unidos continuam negociando um acordo com Teherã. Ao mesmo tempo, ordena novos ataques contra o país. Para jornalistas na Casa Branca, sinalizou que o mais importante é evitar que o regime iraniano desenvolva uma bomba atômica, independente das consequências econômicas que isso possa causar. Questionado sobre a alta de preços, Trump chegou a falar que ama a inflação. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. O presidente norte-americano chamou a manobra de missão secreta. Sob suas ordens, as Forças Armadas apoiaram petroleiros que teriam transportado 100 milhões de barris de petróleo pelo Estreito de Hormuz, cujo controle é reivindicado pelo Irã. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. A fala não fez efeito no mercado. As principais bolsas de valores americanas fecharam em forte queda diante da escalada das tensões no Oriente Médio e pelos possíveis impactos da alta dos preços. Os Estados Unidos entraram no segundo mês em que a inflação supera o aumento dos salários, ameaçando o consumo das famílias, o maior motor da economia americana. Ainda hoje falamos mais sobre guerra no Oriente Médio, falamos mais sobre economia, mas agora o destaque é o que está acontecendo no Peru. Seguimos acompanhando as últimas informações sobre a apuração de votos por lá. Mais de 98% das urnas já foram apuradas. Agora a conservadora Keiko Fujimori reassumiu a liderança nessa disputa acirrada. Mas a diferença de votos entre ela e o candidato de esquerda, Roberto Sanches, é de menos de 700 votos. A movimentação acontece à medida em que a apuração dos votos no exterior avança. O resultado ainda pode demorar semanas para ser anunciado. Isso acontece em parte porque o voto no país é impresso, o que exige que as cédulas sejam enviadas para centros específicos para que sejam contadas. Muitas vezes são necessárias longas viagens também para alcançar áreas remotas. Então a gente está acompanhando a apuração das eleições presidenciais, repito, uma disputa acirradíssima, agora com Keiko Fujimori reassumindo essa vantagem. Mas é uma vantagem por uma pequena margem de votos. Qualquer atualização, claro que a gente vai trazendo ao longo dessa edição do Novo Dia.